Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um vídeo da série Respondendo Questões, a série que marca o aspecto de maior interação aqui deste canal. É quando eu desenvolvo as questões que surgem da conversa com vocês, meus amigos, que comentam vídeos como esse, que comentam as postagens que eu faço por texto, distribuídas nas redes sociais, e que conversam comigo no WhatsApp, sobretudo, né? Recentemente eu criei um novo grupo de WhatsApp, um grupo voltado para conversar sobre Bhakti Yoga, esse Bhakti Yoga de Sri Ramakrishna que eu desenvolvo aqui no meu canal. Tem sido bem interessante, um grupo pequeno de pessoas, mas interessados em conversar. E lá também são desenvolvidas muitas questões, eu vou trazendo elas aqui aos pouquinhos, e as restantes que surgem da interação que tenho aqui. Então é muito legal e gratificante para mim desenvolver essa série, que permite também que a gente diversifique, né, os temas e mantenha sempre o interesse voltado para a busca de cada aspirante espiritual que acompanha esse trabalho. Esse é o meu objetivo, definitivamente, é ajudar as pessoas a desenvolverem amor e devoção a Deus, cada um dentro da sua própria configuração, tradição e anseio e ideal escolhido. Então essas conversas elas ajudam justamente nesse objetivo. Vamos então às questões. Sempre lembrando que aqueles que gostarem desse conteúdo, que gostarem desse formato e queiram também trazer as suas próprias questões para cá, serem desenvolvidas assim, comentem esse vídeo, porque aí eu posso ler essa pergunta, certamente vou ler, e se ela for uma questão a ser desenvolvida, a gente traz para cá em vídeos posteriores, futuros dessa série. Então vamos lá, meus amigos. Primeira questão de hoje é a seguinte. Um amigo havia me pedido para desenvolver uma resposta dentro do sentido de Bhakti Yoga, dentro do sentido dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, dentro dos sentidos do Bhagavan Dharma, ou seja, da crença no Senhor, como eu apresento aqui, uma resposta a uma antiga, recorrente provocação de pessoas ateístas que dizem assim: Deus existindo e sendo todo-poderoso, capaz de realizar tudo, por qual razão Deus então não restitui membros amputados? Por qual razão uma pessoa que perdeu um braço, uma perna, um rosto, teve uma grande desfiguração, ela não tem pela fé, pela graça, a restauração disso? Deus então é limitado? Ele é tão poderoso assim, ele é tão, dotado de todas as armas, todos os poderes, mas ele não consegue restaurar um braço? Não seria então uma prova de que verdadeiramente Deus não é existente, de que não existe isso de milagres? Porque quando vemos assim uma coisa que definitivamente seria impossível pela forma material, isso não acontece. Então esse amigo pediu para desenvolver uma resposta para isso dentro desse contexto que eu trago aqui. E ele já fez essa pergunta já há algum tempo, mas eu acabei esquecendo de colocar ela, mas ela é muito boa. Primeiro porque ela é realmente muito manjada, né? Tá há muito tempo aí, muitas pessoas falando sobre isso, fazendo esse tipo de provocação. E ela realmente traz um questionamento válido, né? E eu acredito que a resposta que possa ser dada aqui no contexto de Bhakti Yoga possa ser talvez um pouco diferente do que normalmente se vê por aí, não é? Bom, o primeiro ponto é assim: na história das transmissões escriturais, de muitas tradições, existe sim o registro de milagres feitos que dizem respeito à restauração de tecido, a pessoas que estavam mortas e que voltaram à vida, pessoas que estavam deformadas e que deixaram de estar, e que perderam então, partes do corpo e voltaram a ter a restauração. Esses casos, por exemplo, aparecem nos leprosos que são curados, aqueles que sofriam hoje chamado de hanseníase, mas a doença da lepra, que era assim um terror da antiguidade, e ainda hoje em algumas partes do mundo menos materialmente desenvolvidas ainda existe,
esta doença que tem esse elemento, né, que deteriorização dos tecidos e, enfim, traumas que causam mutilações e tudo mais, muito traumática, né? E então você tem, por exemplo, na história do Senhor Jesus isso, a cura dos leprosos. Você tem na vida de Sri Chaitanya a restauração de um leproso que foi até ele, né? Não para ser curado da lepra, não, tá? O leproso de Sri Chaitanya, ele foi para adorar o Senhor e acabou nisso sendo restaurado. No Senhor Jesus há aqueles suplicantes, né? Lembro, né, dos 10 leprosos que pedem e clamam ao Senhor por cura. O Senhor os clama e apenas um volta. Esse um era um samaritano. Aqueles recados, né, do que o Evangelho, o que volta para agradecer, Os outros todos foram curados e foram embora. O único que voltou para agradecer foi um samaritano, que é uma indicação do Evangelho a respeito de que muitas vezes a pessoa piedosa, a pessoa devota, a pessoa humilde, a pessoa que dá graças a Deus é aquele que não está dentro do nosso aprisco, né? A mensagem tão significativa da leitura do Evangelho, né? As pessoas parecem não entender muito bem os sinais, né, que a mensagem relativa aos samaritanos tem no Evangelho, não é verdade? As pessoas não entendem muito bem o que é o samaritano no contexto hoje. Os cristãos não entendem quem é o samaritano para eles. Eles acham que isso é uma coisa lá daquela época, lá dos judeus. Aqueles judeus que não entenderam nada. Não, é verdade. Então nós temos esses registros. Nós temos também alguns milagres recentes que contaram com esse tipo de evento, de pessoas que tiveram restaurados membros e deteriorização de tecidos e coisas assim. Por exemplo, nos milagres relacionados a Lourdes. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu confesso a vocês que eu nunca me fui muito interessado por essa questão dos milagres e pela questão, né, das ditas curas de milagres. Não é uma coisa que tem em algum momento da minha vida promovido algum tipo de inclinação. Porque a minha forma de compreender a relação com Deus, desde sempre, nunca foi relacionada com isso. Nunca foi o que me emocionou no Evangelho o fato de Jesus curar um cego, um surdo, um mudo, um coxo. Porque aquelas pessoas todas morreram em algum momento. O que para mim sempre interessou foi a questão da alma delas. Sempre me emocionou muito mais a palavra sobre o Pai e a valorização daqueles que têm fé e a ideia de que as curas eram relacionadas com a grande fé que a pessoa tinha, com a grande humildade que a pessoa tinha, do que o milagre em si. Mas eu aceito aqui essa provocação do amigo, até porque ele está trazendo algo que é recorrente nessas exposições ateístas, né? Considerando o seguinte, na perspectiva de Bhakti Yoga. Na perspectiva de Bhakti Yoga, nós temos que esse universo aqui, universo físico, material no qual estamos aqui, eu, Marcelo e vocês acompanhando esse vídeo, as nossas personalidades aqui, fulano, ciclano e beltrano, que nasceram em algum tempo e depois morrem em algum outro tempo, essa realidade aqui é uma realidade transitória. Essa aqui não é a realidade eterna. Alguém vai dizer assim, para nenhuma religião é. Nós, né, todos morrem, tem alma. É verdade. Mas no caso da perspectiva de Bhakti Yoga, isso é mais sério. Por quê? Porque até mesmo essa nossa moldura aqui, essa nossa personalidade fulano, ciclano e beltrano aqui, ela não vai prevalecer depois da morte, esperando uma ressurreição ou algo do tipo. Isso aqui é verdadeiramente uma roupa transitória. É verdadeiramente uma peça, um personagem de uma peça que um ator realizou e depois vai realizar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então o que acontece? Nada a respeito desses eventos aqui, que acontece conosco aqui, ele tem uma significância eterna. Não significa dizer que não seja importante. Por quê? Porque o personagem que eu sou hoje aqui, essa minha constituição física, o ventre na qual eu nasci, os pais que eu tive, a família que eu tive, o lugar onde eu nasci, a época em que eu nasci, a situação socioeconômica na qual eu fui inserido, uma série de circunstâncias, as doenças pré-existentes, os talentos e coisas do tipo, foram determinadas por uma herança que eu recebi de outras jornadas, da lei de causalidade, da lei do karma.
E é claro que é como um carro, ok? Que você recebeu. Ele pode ser novinho, ele pode ser velho, ele pode ser de um modelo esportivo, pode ser um Calhambeque, ele pode ter muito combustível, pouco combustível. Ele pode... você pode ser um motorista habilidoso ou um motorista um pouco inexperiente. A estrada na qual você está pode ser esburacada, empoeirada, ou pode ser uma autobus alemã maravilhosa, assim. Todas essas circunstâncias elas estão meio que pré-determinadas para cada um dos nossos personagens. Mas nós, nessa nova jornada, nós temos a capacidade de agir com isso de maneiras próprias e criar, então, novos condicionamentos. Então, o que acontece? Os eventos que ocorrem na nossa vida, por exemplo, esses, né, alguém teve um membro mutilado, eles fazem parte do plano, do jogo, da norma desta nossa existência material, como consequência, muitas vezes, de ações anteriores, que nós não conseguimos compreender e achamos que é completamente ao acaso, porque a gente só tem a visão desta vida. Então, quando alguém, por exemplo, está lá, o surfista lá na praia do Recife, lamentavelmente vê um tubarão e come os 2 braços dele, um evento absolutamente trágico, terrível, muito sofrido, a gente olha assim e pensa, caramba, que tragédia, por que aquela pessoa tem uma realidade tão difícil, diferente do outro, que vai passar incólume a vida inteira sem nem ter quebrado um braço? Não parece muito assim aleatório? É aleatório se a gente for perceber apenas uma única existência, mas se a gente percebe uma linhagem de existência, a gente vai entender que esse evento, primeiro, é transitório, é algo que está acontecendo com a roupa, com o personagem que essa alma se associa, e tem a ver com uma jornada que a gente não consegue acompanhar. Então o que acontece? Não faz sentido imaginar aqui que Deus viesse a intervir para mudar isso, que é a própria vontade do seu jogo. As coisas boas e as coisas ruins, porque são boas e ruins dentro de um aspecto limitado, dentro de um aspecto menor, dentro dessa jornada de transitoriedade. Qual é o caminho da espiritualidade verdadeira aqui de um ponto de vista de Bhakti Yoga? É desenvolver amor e devoção a Deus, entendendo que nós não somos esses corpos, nós não somos essas mentes, nós não somos essa personalidade fulano, ciclano e beltrana. Por mais agarrados que nós estejamos aqui a este senso de que sou brasileiro, sou austríaco, sou argelino, sou australiano, sou belga, sou homem, sou mulher, sou heterossexual, sou homossexual, sou esquerda, sou de direita, essas coisas todas que nós aqui tomamos para nós como a nossa identidade, esses são todos aspectos acidentais, que não é o que realmente somos. Nós somos anchas, partes, não é? Calas, fragmentos de Deus. Não no sentido de que Deus tirou sua orelha e sou eu, né? Não é isso. A nossa natureza é uma parte infinitesimal de Deus, no sentido de que nós somos da natureza divina. E nós estamos associados ao que? A energia transitória do Senhor, e isso configura o que? Os nossos corpos, personalidades, identidades transitórias aqui. Então, quando esses eventos acontecem conosco, não faz nenhum sentido imaginar que Deus venha pela nossa fé intervir, porque a nossa fé tem que ser direcionada para aquilo que vai nos tirar daqui, que é ter amor por Deus. Então, como que a gente trabalha aqui para termos uma vida materialmente positiva? Trabalhando a causalidade das coisas. Por isso nós temos os 10 mandamentos. Não mata, não rouba, não olha para o que é do próximo, não é? Não levanta falso testemunho. Para quê? Para que você receba resultados kármicos, respostas ao longo das muitas existências, para que você, fazendo bem, receba o bem, e aí você tem vidas melhores. Mas o objetivo do Bhakta, o objetivo do devoto, não é ter vidas melhores, é transcender esse mundo. Não no sentido de que ele quer escapar do samsara, mas porque ele não quer esquecer mais de Deus. Eu posso continuar existindo aqui vidas e vidas e vidas e vidas, desde que Deus me conceda sempre lembrar dele. Até um ponto que esse desejo de estar sempre com Deus transforme a pessoa em verdadeiramente desapegada dos frutos do mundo. E aí o que acontece é que um dia ela não nasce mais aqui. Ela volta para casa, digamos assim, né? Assim, alegoricamente, né?
Porque a nossa alma está sempre unida a Deus. Então a gente volta a ter a percepção disso e aí está novamente em comunhão com Deus. Conscientemente a gente vê Deus. Deus nos dá um corpo de amor e nós, assim, reciprocamos com Ele um amor consciente. Então, o que acontece aqui? Essa nossa existência é uma existência na energia transitória do Senhor. Então, o que acontece com nossos corpos é fruto da lei do karma, é a lei de Deus. Então não tem sentido nenhum imaginar, mas Deus então não restaurou ali o que ele sujeito é devoto, coitadinho, ele perdeu uma perna, ele está muito triste por causa disso. Então, não, isso tem a ver com a jornada kármica aqui. Eu sei que alguém pode aqui trazer à memória a passagem do Evangelho, na qual os discípulos perguntam a Jesus, e aquele homem que é um cego de nascença, ele é assim por causa da culpa dos seus pais ou por causa dele mesmo? Ou seja, se era de nascença, devia ser de outra vida. E Jesus diz, nem uma coisa nem outra é para que se mostre nele a glória de Deus. Naquele evento específico, o que Jesus estava querendo dizer é que aquele evento, ele se encontrar com o cego de nascença, era para demonstrar o seu poder, porque ele curou aquele homem. Por quê? Aí, em Bhakti, Sri Ramakrishna diz isso, né? O Avatara tem a possibilidade de erradicar os frutos do karma. Foi isso que Jesus fez. O menino, filho da viúva de Naim, tinha que morrer. Mas ele teve misericórdia dela e ele pode revogar o karma. Então ele trouxe. Lázaro tinha que morrer. Ele ficou com dó de Marta e Maria, trouxe de volta Lázaro. Além de nos dar, né, indicações sobre a futura ressurreição que ele nos mostraria. A filha de Jairo, o chefe da sinagoga, morreu, mas ele tem o poder de resgatar o karma e falou, não, eu posso. Ele pode. Eu não. Você não. Nós somos sujeitos ao karma. A encarnação não é sujeita ao karma. Então a resposta a esse amigo é isso, que para Deus não há menor relevância nesse elemento. Os milagres são meios de despertar espiritual. Por que os milagres existem? Por que Deus atende em certas circunstâncias e realiza o extraordinário? É para que esses elementos façam com que pessoas que talvez não pudessem avançar, avancem. Outras pessoas não precisam disso. Não precisam desse elemento, mas muitas precisam. Então são meios de mexer no seu jogo. Este universo é o jogo do Senhor. Isso me ofende, porque há muito sofrimento, há muita angústia. Então, é isso. Talvez você não saiba lidar com essa informação, mas essa é a informação. Não é? Quando nós vemos, por exemplo, um animal brincar, lembro certa vez mostrou, né, um amigo, né, mandou um vídeo para mim de um pássaro que descia no escorregador e voltava, e descia e voltava, estava brincando. E ele falava, caramba, deve ter uma alma aí, né? A gente percebe no ato de brincar a inteligência. Por quê? Porque Deus é o grande brincador do universo. E esse universo é a sua brincadeira. Qual é o jogo? O jogo é que se nós nos agarrarmos ao mundo, nós ficamos aqui. Mesmo com tantas dores, nós nos agarramos ao mundo. Sri Ramakrishna dizia, o camelo gosta de comer certos frutos espinhosos. Ele sangra a boca dele, mas ainda assim ele não consegue parar de comer. Exatamente como nós. A gente sabe que o mundo é essa moeda, né? De dois lados. Tem o quente, o frio, o áspero, o macio, né? A tristeza e a alegria. Nós gostamos tanto de um lado da moeda que compramos o outro. E por isso estamos aqui. No momento que esse mundo perder o sabor para nós, não por causa de uma depressão, mas por causa que a gente percebe, intui que existe uma outra felicidade, a felicidade do amor por Deus, Deus começa a nos dar sinais. E em um dado momento nós nos tornamos loucos por Deus. Nós hoje somos loucos pelo mundo. Somos loucos por luxúria e ganância. Somos loucos pela nossa identidade fulano. Nós sabemos que como fulanos, ciclanos e beltanos não vivemos mais do que 90 anos, 100 anos. Mas nós estamos agarrados aqui como se fôssemos eternos, porque verdadeiramente somos eternos. Só que somos eternos como anchas, parte do Senhor. Então, essa questão, a resposta é, não acontece tais restaurações, tais coisas assim, porque é o jogo do Senhor que haja mutilação. É a sua vontade, não é? Como vemos, em alguns casos, quando esses avatares estiveram presentes, eles realizaram coisas extraordinárias,
mas para assombrar as pessoas e para mostrar às pessoas por um filete, um vislumbre, que eles estão numa cenografia. Ok? Eu não sei se esse tipo de resposta pode ser completamente satisfatória. E muitas vezes não há nada que você diga que seja satisfatório, porque a pessoa tem uma posição já pré-determinada e faz parte da sua própria identidade não crer. Mas é a resposta que Bart pode dar. Ok? Sempre me satisfez. Muito bem, vamos a mais uma questão. Bom, nesta semana em que gravo esse vídeo, na semana, né, dos dias anteriores, nós tivemos a escolha do novo líder da Igreja Católica Romana, do Papa, né? O Papa Leão XIV veio a ser o Papa a substituir o Papa Francisco, que faleceu. Então, conversando com algumas pessoas, né, algumas pessoas me perguntaram o que eu achei, o que eu pensava, qual era a minha expectativa e qual foi a primeira impressão, essas coisas todas. E o que eu disse para essas pessoas, eu cheguei até a postar sobre isso, é que a minha primeira impressão ela foi muito positiva. Muito positiva como um devoto de Sri Ramakrishna. Quando estava tendo lá a questão do Papa e tudo mais, eu olhei para Thakur e disse para ele assim: ó, Thakur, ajude. Que venha alguém que estimule devoção. A Igreja Católica é muito importante. A Igreja Católica é a maior religião organizada no mundo, né? Maior instituição religiosa, e ela pode conduzir as pessoas para certos lugares. E eu dizia para Sri Ramakrishna: ajude para que venha alguém que estimule devoção. E veio então esse Papa e esse cardeal norte-americano de nascimento. Eu nunca tinha ouvido falar nele porque eu não sou um grande conhecedor, né, assim, profundo, né, da contemporaneidade da vida católica, dos seus cardeais e tudo mais. E ele não era um dos indivíduos assim mais badalados, né, falados a respeito. Mas aí a primeira impressão que eu tive dele nas suas palavras ali logo na bênção, primeiramente o nome escolhido me agradou muito. Por quê? Porque Leão XIII foi aquele Papa que fez uma marca muito, muito importante nele. Ele dá início às reflexões assim das grandes cartas dos pontífices, né? As encíclicas papais, que vão no sentido de dizer assim: a Igreja está olhando para a situação social do mundo também e está tendo uma visão de defesa dos pobres, mas isso não pode ser confundido com o materialismo grosseiro. Porque o Papa Leão XIII estabeleceu uma clara distinção, um claro antagonismo da fé cristã católica, tanto do capitalismo quanto do socialismo. Não era nem a solução do comunismo materialista e ateu, nem a solução do capitalismo selvagem. Essa posição, né, do Papa Leão XIII, que foi depois seguida pelos outros papas, nunca foi acusada por ninguém como uma posição socialista, esquerdista, nem nada disso. Porque era equilibrada justamente na posição, não, é sobre a aplicação do nexo evangélico. Jesus, ele era misericordioso e compassivo, tinha compaixão dos sofridos e os atendia na medida das suas possibilidades, que eram totais, porque ele é divino. Mas ele estava, sobretudo, numa missão de pregar a existência do Pai Celestial e do sentido da vida de buscar Deus. A sua mensagem não é uma mensagem de um reformulador social, né, de alguém que estava preocupado em mudar o mundo, fazer um mundo melhor. Ele tinha desprezo pelo mundo. Mas esse desprezo pelo mundo não significava desprezo pelo sentimento das almas atadas a esse mundo. As almas atadas desse mundo, o Senhor Jesus tentou ajudar a que elas se desatassem. E nisso foi misericordioso e compassivo, ensinando a todos a serem misericordiosos e compassivos, como uma maneira, inclusive, de despertar nelas mesmas o amor por Deus. Então, quando o Papa Leão XIII indicou, né, na Rerum Novarum, essa posição da Igreja Católica, que depois foi reverberar mais profundamente
quando do Concílio Vaticano II, das posições da Igreja, né? Muito acentuadamente sobre o social, o que a gente pode perceber é que em um dado momento, a partir do Concílio Vaticano II, esse acento pelo social às vezes ultrapassou o limite daquela salvaguarda, né? Não estamos falando aqui de uma saída materialista. E eu acho que quando o Papa Paulo VI falou, né, que de alguma maneira, né, por uma fresta a fumaça de Satanás entrou na igreja, eu acho que ele estava falando desse senso um pouco desviado, sabe? Desse senso de desequilíbrio, dessa confusão. E isso foi apontado, né, em outros momentos por uma igreja que estava caminhando para se transformar, assim, talvez numa ONG, né? Esquecendo um pouco que a mensagem fundamental é falar sobre a boa nova é Deus, o Pai, o Abá, o Paizinho. Não é para falar sobre diversidade social, sobre obras assistenciais. Todas essas coisas são consequências. Elas não são o centro da vida espiritual. Não é? Alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso, o adoentado, acolhe o estrangeiro, abriga o desabrigado. Tudo isso, com toda certeza, faz parte da consequência de você ser misericordioso e compassivo. Mas faz isso como fazendo a Deus. O objetivo é como eu vou agradar o meu Senhor. Como eu vou agradar o meu Senhor. Como eu vou servi-lo. Então eu acho que essa nota foi muito importante para a escolha do nome Leão XIV. Ou seja, eu não estou continuando aqui Francisco, eu não estou continuando aqui João 23, eu não estou continuando aqui João Paulo I e II, eu não estou continuando aqui Bento XVI, eu estou continuando aqui aquele sentido pré-Vaticano II, mas que já apontava para uma preocupação com o social importante. O que isso é positivo? Isso é positivo porque equilibra as coisas. Claro que ele também fez muitas loas ao Papa Francisco, definitivamente admirava muito o Papa Francisco, falou em um dado momento de uma igreja conciliar, que é evidentemente um problema, né? Porque a força da Igreja Católica Romana é ela ser uma monarquia, ela ser um poder central na figura do Papa. Isso é a sua vantagem em relação a outras instituições que se pulverizam. Só olhar o exemplo da Igreja Ortodoxa, que é essa grande bagunça, que é essa grande desunião, que é, né, tem muitos outros problemas, claro, evidentemente, mas esse é um dos problemas da Igreja Anglicana e das múltiplas igrejas do mundo protestante evangélico, que elas não têm o poder da unidade. A unidade se dá no papado. É muito importante que os católicos não fragmentem essa ferramenta importante. Para que tenha uma unidade de força de ação, é preciso ter a força desse papado. Definitivamente. Ok? Então teve esses apontamentos de admiração ao Papa Francisco, o que não poderia ser diferente, evidentemente, né? Ele mesmo se torna cardeal pelo Papa Francisco, claro que sim. Claro que como ele era um bispo católico, ele devia fidelidade ao Papa Francisco e tudo mais, mas ao meu entendimento ele demonstrou sinais de que vai no sentido mais equilibrado. E aí positivo também, porque não foi no fetichismo dos tradicionalistas, mas ao que parece vai inclinar as coisas no sentido mais respeitoso. E aí veio o dia seguinte e na sua primeira missa celebrada ele fala algo muito importante, fala a respeito do ateísmo dos batizados, fala do ateísmo prático, de pessoas que encaram Jesus como uma pessoa comum, como uma espécie de líder social ou um super-homem, assim, né, do ponto de vista mundano, que tentam tudo encarar como uma coisa sobre obras do mundo, e falou sobre a ridicularização da fé, sobre como há uma ridicularização daqueles que têm piedade, têm devoção. E tudo isso foi para mim um recado, embora a imprensa sensacionalista e cretina tenha tentado inclinar isso como uma crítica aos evangélicos, eu não acho que ele estava falando dos evangélicos. Eu acho que ele estava falando para os católicos, eu acho que ele estava falando para o clero católico,
que em boa parte tem uma posição mesmo assim de pessoas sem fé, que vestem a roupa de sacerdotes, porque a Igreja Católica é um empregão. Porque a Igreja Católica é uma possibilidade de você ter uma carreira. A Igreja Católica é uma possibilidade de você viajar. A Igreja Católica é uma possibilidade de você fazer obras sociais. Em muitos casos, de encontrar, inclusive, né, situações românticas, né, infelizmente. Mas os bem-intencionados, o que eu vou dizer, é de fazer a obra social. Não acreditam em nada. Só tem um mise-en-scène de crença. E eu acho que o Papa estava falando a respeito desses. É a impressão que eu tive. Então me pareceu assim uma pessoa sóbria, um homem devoto que fala da Virgem Maria claramente na sua primeira, né, consideração para todos os católicos, na sua apresentação para o mundo. Não tem o constrangimento de falar da Virgem Maria. Não quer saber se a Globo News vai apoiar o que ele está dizendo sobre a Virgem Maria, ok? E os católicos são devotos da Virgem Maria. A Virgem Maria é o modelo do devoto puro do Senhor. Aquela que mais amou o Senhor é a Virgem Maria. Por quê? Porque ela era mãe do seu Senhor, consciente mãe do seu Senhor. Então é uma grande glória, é uma grande graça para os cristãos das igrejas antigas que eles tenham devoção profunda pela Virgem Maria. Porque isso é maravilhoso. Quem ama o devoto puro do Senhor, ama o Senhor fortemente. Então, muito legal, muito bom, muito positivo. Eu, como um devoto de Sri Ramakrishna, que não sou católico, que não sou cristão, ok? Eu amo Cristo, eu amo Jesus, mas eu não sou cristão no sentido que se entende, né? A fé cristã e todas as suas crenças, as minhas concepções ultrapassam muito, né, os limites daquilo que pode se caracterizar como cristão. Boa parte de vocês sabem, né? Durante muito tempo eu fui um clérigo da igreja cristã ortodoxa, mas depois de um tempo eu me desconectei de várias crenças especificamente cristãs. Então, ainda que eu considere o Senhor Jesus divino e que considere com muito amor o Senhor como o Salvador e decida de Deus nesse mundo, essa minha forma de crer não é uma forma cristã, ok? Do cristianismo, ok? Uma maneira muito particular de ver o Evangelho, essas coisas todas. Mas eu reconheço profundamente a importância da Igreja Católica e torço vigorosamente para que o Papa seja aquilo que eu pedi para Sri Ramakrishna, um estimulador da devoção. E ele me pareceu alguém assim muito diferente do Papa Francisco, que era um sujeito meio demagogo, né? Meio gostava, né, da história de ser o bonzão, de ser o legalzão, de ser o simplão, né? Nunca esquecerei como brasileiro, né, quando estávamos lá na pandemia, aquele terrível momento de dor, que alguém perguntou para ele, diga uma palavra de fé para os brasileiros, ele foi falar uma palhaçada, que os brasileiros eram todos bêbados e que não sei o que, um desrespeito, uma falta de respeito absurda, de alguém que queria muitas vezes ser um engraçadinho, que queria ser né, estar de bem com aqueles que odeiam tudo o que a igreja significa, que odeiam tudo que a fé significa. Ele é o amado pelas pessoas que escarnecem de Cristo. Então, quando você vê a admiração, por exemplo, que as pessoas que odeiam qualquer coisa sobre Deus têm pelo Papa Francisco, você pode imaginar, né, que é muito positivo que apareça alguém que mostre uma verdadeira humildade. Não é humildade de parecer humilde, mas a humildade de se colocar no seu lugar. E qual é o lugar de um Papa? É saber que ele não é o Bergoglio, que ele não é isso ou aquilo. Ele é agora investido daquela responsabilidade de ser um pastor para, né, o maior rebanho religioso do mundo e uma indicação de uma igreja que é a mais positiva e avançada entre todas as igrejas, disparado a partir do Concílio Vaticano II, porque ela está reconhecendo as luzes de outros, ela está querendo conversar com as pessoas, ela está equilibrando as coisas, mas é muito importante que ela não se esqueça de que a maior mensagem é o amor a Deus. Então eu torço muito pelo novo Papa, o Papa Leão XIV, e que Deus o ajude muito, que a Virgem Maria o cubra com a sua graça e que o seu imaculado coração seja, não é, fonte de força e vida para o novo Papa. Muito bem. Nesta mesma linha, um amigo me perguntou a respeito de uma
antiga questão, a chamada profecia do cardeal Ratzinger, que depois viria a ser o Papa Bento XVI, que é a respeito de uma declaração que o cardeal deu no ano de 1969, numa entrevista que ele deu a uma rádio da Alemanha. Eu acho que ele... sei se ele era cardeal já, acho que não, acho que ele era bispo, alguma coisa assim. Arcebispo talvez, não sei. Porque eu acho que quem faz ele cardeal é o Papa João Paulo II, se não me engano. Mas ele falava o seguinte... esse amigo me pergunta para dizer o que eu acho disso. Se isso pode ser considerado uma profecia. E se mesmo não considerando como profecia, o que eu acho disso no ponto de vista de Bhakti? Se isso tem a ver ou não tem a ver. Vamos ver aqui o que o cardeal Ratzinger falou na época. O futuro da igreja pode e vai sair daquelas cujas raízes são profundas. E quem... não, vou ler direito. O futuro da igreja pode e vai sair daqueles cujas raízes são profundas e que vivem na plenitude pura de sua fé. Não será daqueles que se acomodam apenas ao momento de passagem ou daqueles que meramente criticam os outros e assumem que eles próprios são varas de medição infalíveis. Nem será daqueles que tomam o caminho mais fácil, que esquivam a paixão da fé, declarando falsa e obsoleta, tirânica ou legalista, tudo que faz exigências aos homens e que os fere e os obriga a sacrificar-se. Então aqui nessa primeira parte, o que o futuro Papa, o que o cardeal Ratzinger está dizendo? Ele está dizendo que o futuro da igreja, naquele ano de 69, né? Estamos ali no final, né, do pontificado do Papa Paulo VI, o segundo Papa do Concílio Vaticano II. E o cardeal Ratzinger está dizendo que o futuro da igreja vai estar na vida daqueles fiéis que tiverem uma fé profunda. Não serão nem os tradicionalistas, né? Aqueles que meramente criticam os outros e assumem que eles próprios são varas de medição infalíveis. Ok? Aqui é o pessoal do Dom Marcel Lefebvre, com certeza. E ele está dizendo, não são nem aqueles que buscam o caminho fácil, que esquivam a paixão da fé, declarando falso, obsoleto e tirânico legalista, tudo que faz exigências aos homens e que os fere e os obriga a sacrificar-se. Nem aqueles progressistas que acham que a igreja não tem que orientar mais o mundo a respeito de nada, porque tudo é permitido, né, conforme você quiser. Porque o que importa é você ser legal. Então aqui ele está dizendo sobre os dois grupos, que pareciam aí os polos, né, da vida católica naquele momento. Então ele diz que o futuro da igreja vai estar em quem for verdadeiramente fiel, que não estiver no meio desses dois grupos. Então ele continua, para expor isso de modo mais positivo, ou seja, né, propor o que é, não negativo. O futuro da igreja, uma vez mais e como sempre, será remodelado pelos santos, pelos homens, ou seja, por aquelas cujas mentes sondam mais profundamente do que os slogans do momento, que veem mais do que os outros veem, porque suas vidas abraçam uma realidade mais ampla. O altruísmo que liberta os homens só é alcançado através da paciência, dos pequenos atos cotidianos de abnegação. Por esta prática diária que revela a um homem de quantas maneiras ele é escravizado pelo seu próprio ego, os olhos de um homem são lentamente abertos. Ele enxerga apenas na medida em que viveu e sofreu. Ou seja, está querendo dizer que sempre é assim com a vida da igreja. A igreja é renovada de tempos em tempos pela vida dos verdadeiramente devotos, dos santos, que no seu cotidiano vão descobrindo que a vida não tem nenhum sentido se você não for uma alma conectada a Deus. Continua Ratzinger. Se hoje já não conseguimos mais tomar consciência de Deus, em 69 ele diz isso, é porque achamos tão fácil evadir-nos, fugir das profundezas de nosso ser, seja por meio de narcóticos ou de algum outro prazer. Assim, nossas próprias profundidades interiores permanecem fechadas para nós. Se é verdade que um homem só pode ver com seu coração, então quão cegos somos. Ou seja, ele está querendo dizer que naquela modernidade de 69, né, imagine hoje, o homem poderia encontrar várias fugas da reflexão que ele precisa fazer a respeito do sentido da vida.
Então, quando o homem se sentia amargurado, triste, num vazio, ele buscava as saídas do mundo. E um mundo que cada vez mais exortava a largar-se no prazer. O que nós vemos hoje, por exemplo, né, atualmente, nesse momento que vivemos aqui da Kali Yuga, é que nós somos quase que exortados a sermos eternos adolescentes, né? Toda a nossa vida é uma vida de estímulos à brincadeira, né? Ao streaming, ao videogame, ao esporte, ao meme. Toda a nossa vida é uma curtição, precisa ser. A gente trabalha porque precisa, mas o que a gente quer mesmo é brincar. Como se fôssemos crianças eternas, né? Como tudo isso afeta o problema que estamos examinando, que é a crise na igreja? Significa que a grande conversa daqueles que profetizam uma igreja sem Deus e sem fé, apenas conversa vazia. Não precisamos de uma igreja que celebre o culto da ação das orações políticas. Isso é absolutamente supérfluo. Portanto, tal igreja se destruirá. O que permanecerá é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que crê no Deus que se tornou homem e nos promete vida além da morte. O tipo de padre que não passa de um assistente social pode ser substituído pelo psicoterapeuta e outros especialistas. Mas o sacerdote que não é apenas um especialista, que não se mantém à margem observando o jogo, dando conselhos oficiais, mas em nome de Deus se coloca à disposição do homem e permanece ao lado dele em suas tristezas, alegrias, esperanças e medos. Aqui ele está falando da igreja que é esta materialização do que as pessoas veem hoje, né? A igreja da obra social, a igreja da distribuição de alimentos, a igreja que está preocupada com a questão trabalhista, a igreja que está preocupada com as questões das minorias. Todas essas coisas são todas muito positivas, mas elas são papel dos partidos políticos, elas são papel das associações sociais, elas são papel da sociedade civil organizada, elas são as demandas justas, razoáveis do mundo. E o sacerdote dessa igreja que se tornou parte da organização dos meios sociais de ação, ela tem sacerdotes que não são mais mostradores de Deus, mas que são esses, né? Psicoterapeutas e outros especialistas supérfluos, porque se eles não falam mais de Deus, por que eles são padres mesmo, hein? Por que eles são religiosos? Por que eles estão nessa instituição? Por que eles ganham um salário e têm uma casa para cuidar de algo que eles não ligam? Que é o anúncio de Deus, da alma, da nossa condição espiritual. Então é uma declaração muito clara, né? De como em 69 o Ratzinger estava olhando para uma igreja que se transformava numa coisa completamente distante de anunciar a fé, né? E como ele diz que esta igreja se autodestruirá, né? Então, não sei em que momentos estamos nesse processo, mas o que me parece às vezes é assim, né? Que o católico se vê como alguém que não tem fé, mas ele é socialmente consciente, a não ser o tradicionalista, que também não tem fé, ele quer apenas a missa solene, ele quer o terno, o véuzinho, o véu preto da casada, o véu branco da solteira, o vestidinho, né, o colete, o incenso, a roupa com bordado, a casula romana. Isso, mas que dê a vida de entrega profunda, de abandono de tudo que você tem e me segue. A vida na crença do Deus que faz esse mundo ser um castelo de areia. Não é? Está fora do progressista e fora do tradicionalista. Continua Ratzinger. Vamos dar um passo adiante. Da crise de hoje surgirá a igreja do amanhã, uma igreja que perdeu muito. Ela vai se tornar pequena e terá que começar de novo, mais ou menos desde o início. Ela não poderá mais habitar muitos dos edifícios que construiu em prosperidade. À medida que diminuir o número de seus adeptos, perderá muito dos seus privilégios sociais. Em contraste com uma idade mais precoce, será vista mais como uma sociedade voluntária, na qual se entra apenas por livre decisão. Como uma sociedade pequena fará demandas muito maiores na iniciativa de seus membros individuais,
indubitavelmente descobrirá novas formas de ministério e ordenará ao sacerdócio os cristãos aprovados que perseguem alguma profissão. Em muitas congregações menores ou em grupos sociais autônomos, a assistência pastoral será normalmente fornecida desta forma. Ao lado deste modelo, né, de pessoas que trabalham, que fazem, né, uma forma de assistência pastoral, vai existir o quê? A indispensabilidade do sacerdócio de tempo integral, como antigamente. Mas em todas as mudanças que se pode adivinhar, a igreja encontrará de novo a sua essência e com convicção naquilo que sempre esteve no seu centro. A fé no Deus Trino, em Jesus Cristo, no Filho de Deus feito homem, na presença do Espírito Santo até o fim do mundo. Na fé e na oração, ela reconhecerá novamente os sacramentos como adoração a Deus e não como um assunto para erudição litúrgica. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo? Essa igreja que se autodestruirá, a igreja obra social, vai acabar porque ninguém mais vai dar a mínima para isso. Ela criou uma geração de ateus batizados, e os ateus batizados da quarta geração vão olhar e falar assim: mas para que eu vou nisso se não existe nada? Se só existe um monte de musiquinhas que não dizem coisa nenhuma, que não existe nada de concreto ali. É para dizer que eu tenho que ser bom com o meu próximo? Beleza, eu já aprendi. Mas por que eu tenho que olhar para essas esculturas? Por que eu tenho que olhar para esse cara falando com essa roupinha estranha? Eu vou embora porque nada disso existe. Então, sobrará o quê? Um pequeno grupo de pessoas que cultivam a devoção, o amor a Deus, que vão o quê? Frequentar, viver, conduzir uma igreja católica que não será mais a religião majoritária do Brasil, das Filipinas, blá blá blá. Será um grupo pequeno de pessoas que não vai poder mais manter aqueles grandes edifícios feitos numa época em que a população católica era muito grande, mas que vão então viver vivamente mais essa relação escolhida de um contato com Deus atrás do seu Senhor. E dali vai surgir uma vida que vai ter a sua própria condução. E vão surgir ali as vocações e os meios de algo pequeno, que não vai ser mais a religião dos grandes feriados. Talvez até os feriados deixem de existir, porque outras religiões vão tomar o lugar. Não é? Não vai ter talvez renda, apoio do governo, mas vai ter essa vida desses devotos reais. A igreja será uma igreja mais espiritual, não presumindo um mandato político, flertando tão pouco com a esquerda como com a direita. Será difícil para a igreja, pois o processo de cristalização e clarificação lhe custará muita energia valiosa. Isso a fará pobre e fará com que ela se torne a igreja dos mansos. Claro, porque se você quer ser manso, você precisa ser pobre. É isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, né? Vocês não devem querer ser como gentios que têm principados e mandam uns nos outros. Sejam servidores, sejam humildes. A graça, a glória de uma fé é a falta de poder no mundo. Não é? Você percebe a autenticidade num lugar pequeno. Numa coisa que não tem a força do mandato dos soldados, dos primeiros ministros, dos reis, mas tem a força da escolha de mendigos abnegados. O processo será ainda mais árduo, pois a estreiteza sectária, assim como a auto-vontade pomposa, terão de ser derramados. Ou seja, a estreiteza sectária dos lefrevistas e a auto-vontade pomposa dos adeptos da teologia da libertação. Ok? A auto-vontade pomposa, vamos salvar o mundo, vamos fazer, o mundo é feito assim, de dualidade. Os pobres sempre vão estar com vocês, disse o Senhor Jesus, para aqueles malas que estavam dizendo para ele: ah, essa mulher derramou aí esse perfume caro, que absurdo, a gente podia vender isso aí e distribuir para os pobres. Jesus dá uma bronca neles e diz: não, mesquinhos, o que ela fez é glorioso e será sempre contado onde esse evangelho for contado. Vocês têm sempre os pobres para ajudar, então não se preocupe com isso. Né? Ao mesmo tempo que ele não virava as costas para quem pedia sua ajuda. E dizia, né?
cuidado com o fermento dos fariseus. Então, a estreiteza sectária daqueles que não entendem que o Senhor Jesus contou pela primeira vez que ele era aquele que vem para a mulher adúltera samaritana, que reconheceu a grande fé nunca vista em Israel, naquele centurião romano, que reconheceu a grande fé realizadora de milagres na mulher sírio-fenícia, que foi visitado e adorado pela primeira vez pelos caldeus zoroastristas, que são os reis magos. Não é verdade? Que deu exemplos e exemplos e exemplos de como um samaritano poderia ser exemplo de fé. Então a estreiteza sectária, bizarra, nem o voluntarismo progressista. E isso vai custar caro, porque essas são as bases da Igreja Católica. Então veja como vai ter que haver, né, uma desconstrução. Pode-se prever que tudo isso levará tempo, verdade, isso é 69. Ainda não chegou esse tempo. Porque a Igreja Católica, ela cresce, ela é grande, ela ainda quer ser popular, o desejo ainda é esse. O processo será longo e cansativo, como foi o caminho do falso progressismo na véspera da Revolução Francesa, quando um bispo podia ser visto como inteligente se zombasse dos dogmas e até insinuasse que a existência de Deus não era certa para a renovação do século XIX. Ou seja, eu já vi isso, já falei muitas vezes de padres católicos que eu conheci, que têm um discurso completamente ateísta. Eles estão ali falando da fé, da piedade, dos milagres e tudo mais, tudo como um mecanismo de enrolar os tolos. Eles não acreditam em nada. Né? Outro dia eu vi uma declaração de um teólogo católico que foi Frei, esqueci o nome dele agora. Que ele falava isso, não, nós temos que falar do Jesus histórico, do Jesus operário, sabe lá o que é isso que ele estava querendo dizer. Assim, sem nenhuma vergonha de falar que nada do que ele estivesse dizendo era sobre alma, sobre Deus, era sobre social. Né? Continua Ratzinger. Mas quando esta peneiração tiver passado, um grande poder fluirá de uma igreja mais espiritualizada e simplificada. Os homens, em um mundo totalmente planejado, se encontrarão indescritivelmente solitários. Esse mundo já chegou, ok? Se eles perderão completamente a visão de Deus, sentirão todo o horror de sua pobreza. Em seguida, descobrirão o pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Eles o descobrirão como uma esperança para eles, uma resposta a qual sempre procuraram em segredo. Então qual é a questão que ele está dizendo? Ele vai concluir. E assim parece-me que a igreja está enfrentando tempos muito difíceis. 69, ok? A verdadeira crise mal começou. Verdade. Teremos de contar com grandes tréguas. Mas grandes tréguas, eu acho que acontece agora, pode ser uma trégua, ok? Mas estou igualmente certo sobre o que permanecerá no final. Não permanecerá a igreja do culto político, que já está morto, mas a igreja da fé. Pode muito bem não ter mais o poder social dominante que teve até recentemente, mas vai desfrutar de um frescor e de um reflorescimento e será vista como casa do homem, onde ele vai encontrar vida e esperança para além da morte. Vocês sabem que eu tenho uma experiência aqui, né, prática com a vida na igreja ortodoxa. Eu fui membro da igreja ortodoxa russa, clérigo dessa igreja. Então eu me aprofundei bastante assim nos sofrimentos da igreja russa quando da dominação do comunismo ateu, né, na Rússia que virou União Soviética. E a igreja naquele momento ela era um departamento do Estado Imperial. Foi restaurado o Patriarcado de Moscou nos dias finais do Czar Nicolau II. A igreja que era o Santo Sínodo desde ali do final do início do século XVIII, né, com o imperador Pedro Grande. Ele acabou com o Patriarcado de Moscou, estabeleceu o Santo Sínodo. Era um departamento governado por um leigo do Império Russo. Então ela se tornou uma igreja completamente desconectada do povo. Quando a Revolução Russa aconteceu porque o povo russo não dava a mínima mais para a igreja. Essa é a verdade que os ortodoxos não contam, ok? Foram completamente incapazes de espiritualizar o povo. E aí acontece, São Serafim de Sarov, por exemplo, é um santo que surge na igreja russa dentro de um momento de grande secura espiritual. Secura que vai se estendendo até a Revolução.
E aí acaba acontecendo a revolução porque o povo não tinha a menor conexão mais com Deus através da igreja ortodoxa. Poderia ter alguma em relação aos muçulmanos, mas não entre a igreja ortodoxa. Claro que nem todos, né? Sempre existe alguém que tem fé, mas... E aí acabou acontecendo que a igreja sofreu um grande martírio, de fato. Houve muitas perseguições, mortes. Moscou, que era uma cidade que tinha 1000 igrejas, passou a ter 40. Uma coisa assim, assustadora. As igrejas eram transformadas em lojas, em depósitos, né? Onde eram os santuários nas igrejas eram feitos de propósito banheiros. As relíquias dos santos foram escarnecidas. Ícones foram destruídos em praça pública. Tudo isso aconteceu porque o povo não tinha mais nenhum amor por nada relacionado à religião. Por culpa da igreja. E aí acabou acontecendo que passaram aqueles 70 anos, no final... O que estava acontecendo? As pessoas estavam sentindo falta de alguma coisa. As pessoas estavam sentindo falta de algo que desse sentido às suas vidas, que falasse algo além do comer, beber, dormir, do emprego. Não. Questões existenciais do ser humano. E começou a existir uma ideia de que talvez fosse aquela tal igrejinha pobre, aqueles padres ali humildes, meio mendigos até, que poderiam dar alguma resposta. Não que não existissem os bispos que eram agentes do regime soviético, porque num totalitarismo todo mundo é agente do Estado, ok? Mas era evidente que a igreja era a lembrança de uma alternativa ao materialismo. E quando acabou a União Soviética, houve uma corrida dos russos à igreja ortodoxa. Houve uma ideia de falar assim, olha, que é aquilo lá? Eles não sabiam nem fazer o sinal da cruz. Eles não sabiam nem identificar Cristo numa imagem. E eles foram buscando a igreja como uma das coisas que seria diferente daquele materialismo. E a igreja ortodoxa, ela perdeu uma grande oportunidade de espiritualizar aquelas pessoas. Perdeu. Definitivamente perdeu. Então hoje o que nós vemos da Rússia, né? O comunismo ali acabou no início dos anos 90. Que nós temos, né? 92, né? Então 2002, 2012, 2022, né? Mais de 30 anos após, o que nós temos é uma igreja hoje riquíssima, poderosíssima. Talvez tenhamos até mais as 1000 igrejas restauradas ali em Moscou, acho que nem tanto, mas, né? E o povo está hoje num estado de falta de fé, talvez próximo daquele tempo, de quando houve a Revolução Comunista. Sobretudo jovens. Mas eu vejo, Marcelo, vídeos de igrejas lotadas e tudo. Você vê algumas igrejas, até porque a nave é pequena às vezes, ok? E você vê algumas celebrações que você pode ter, mas a presença de devotos, de fiéis às igrejas na Rússia, pasmem, é menor do que a presença de católicos na França. Só para que você tenha ideia. Né? Então o que acontece? O Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que fala desse possível futuro. A igreja vai entrar numa decadência tão grande, como ela está se secularizando cada vez mais. Em algum momento as pessoas podem falar assim, igreja não serve para nada, né? E vão deixar, e a igreja vai se tornar muito pequena, mas vai permanecer nela os verdadeiros devotos. E aí, um dado momento, quando a sociedade se tornar tão vazia de espiritualidade, a alma do homem vai cobrar alguma expressão de fé e vai encontrar naqueles devotos sinceros e humildes e vai falar, talvez seja aquilo. Só que não é tão simples assim. Porque a questão é que você não pode querer o poder. A igreja ortodoxa na Rússia sempre quis o poder. Ela perdeu. E quando ela então teve a chance de ser pobre e se espiritualizar, ela não se espiritualizou. Ela só ficou pobre materialmente mesmo. Ela não angariou nenhuma riqueza. Quando as pessoas foram buscar nela a riqueza espiritual, ela não tinha o que dar. Então ela voltou a ser aquela burocracia, esperando que o papai, czar, que é a figura do Putin, agora representa isso, pudesse pagar de novo os saláriozinhos da igreja e ela ser novamente uma secretaria do Estado para assuntos religiosos. Então a Igreja Católica,
se acontecer isso que o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, está apontando profeticamente, que não é profeticamente, né? Ele está analisando a coisa, vendo, né, o caminhar da coisa ali em 69, não basta simplesmente que ela se torne pobre materialmente, ela tem que se tornar rica espiritualmente. Eu acho que é disso que ele fala, né? Quando as pessoas vão cultivar uma relação de devoção a Deus. Eu, como um devoto de Sri Ramakrishna, acredito mesmo no lugar pequeno. Acredito mesmo nisso. Em pessoas que não busquem, não é, a união do trono e do altar. Não. Distância. O que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. A melhor coisa que pode acontecer para uma religião é a pobreza material. Porque só assim você se torna elevado espiritualmente. Porque esse é o mistério da coisa, né? Você precisa se livrar de luxúria e ganância. É isso que eu penso. Muito bem. Vamos a mais uma questão. Me alonguei bastante, mas eu acho que são questões que precisam desse alongamento. Uma querida seguidora aqui do canal, ela viu um vídeo meu sobre os ditos do Ancião Tadeu. E ela mandou uma mensagem para mim assim, que é uma mensagem de carinho, ainda que seja um tanto quanto sem noção, né? A pessoa pode ser sem noção. Isso é uma pessoa afetuosa, definitivamente. As duas coisas podem andar juntos. Eu vou tentar ler aqui direitinho o que ela me disse. Foi um comentário que ela fez no meu canal. Defende. E eu vou ler aqui e vocês vão entender do que eu estou falando. Ela disse o seguinte. Vocês me perdoem, eu devia ter organizado isso para não perder esse tempinho aqui. Ela disse assim: irmão, volte ao primeiro amor. Politeísmo e cristianismo não combinam. Eu não sei exatamente a que primeiro amor ela faz menção. Realmente não sei. Mas eu acredito que ela esteja falando da adesão ao cristianismo. Que esse seria o primeiro amor. E ela está fazendo menção ao politeísmo e cristianismo porque ela deve entender que eu sou um politeísta. Porque eu devo ser um hindu politeísta. E ao mesmo tempo estou querendo misturar isso com o cristianismo. Por quê? No vídeo do Ancião Tadeu eu faço várias correlações entre o ensinamento do Ancião Tadeu de Vitovinica com aquilo que Sri Ramakrishna ensina, com aquilo que Sri Chaitanya ensina. Por quê? Porque eles são muito parecidos mesmo, os ensinamentos. Né? E aí o que acontece? Primeiramente eu quero dizer que eu recebo com muita afetuosidade todas as pessoas que oram por mim e que querem meu bem, que falam coisas assim: poxa querido, faça isso, que isso aqui é melhor para você, vem para cá. Eu não vejo isso com mal-estar, não, nem com rancor, nem nada disso, porque a pessoa está querendo me ensinar, a pessoa está querendo que eu abandone o meu caminho. Não, é tudo boa vontade, boa intenção. Não quer dizer que a pessoa saiba do que esteja falando, não quer dizer que eu concorde. E às vezes eu acho que pode existir confusões mesmo. Então, eu acho que explicar a esta moça aqui é também interessante do ponto de vista didático. Ela falava então de politeísmo e primeiro amor. Mas eu vou primeiro falar do politeísmo. Eu fiz um outro dia aqui uma postagem que era uma retirada do livro dos ensinamentos, do mais autorizado livro dos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Esse livro, né, o Sri Chaitanya Charitamrita, ele foi composto pelo reverendíssimo Krishnadasa Kaviraj Goswami, que conviveu com o próprio Nityananda Prabhu e que foi assim um dos primeiros devotos, né, desse movimento. E no final de sua vida ele foi instado pelos devotos a fazer escrever um livro sobre a vida de Sri Chaitanya, sobretudo antes dele receber sannyasa. E nesse livro ele apresenta uma exposição sintética da doutrina de Sri Chaitanya, daquilo que os seus Goswamis depois conceberam mais formalmente. E eu postei aqui esses fundamentos da doutrina de Sri Chaitanya porque eles são absolutamente idênticos àquilo que Sri Ramakrishna Paramahansa ensinou.
Eu vou ler aqui, e aqui eu vou deixar claro como não existe a possibilidade de você conciliar Bhakti Yoga com politeísmo. Eu sei que isso é muito hermético para muitos, sobretudo os cristãos. Os cristãos, muitas vezes, não têm assim um grande conhecimento sobre outras religiões, porque eles são ensinados dentro do cristianismo, e todos os cristianismos ensinam isso, com exceção do catolicismo romano pós-Vaticano II, que as outras religiões são do diabo. Então você não deve nem se aproximar delas assim. Então muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm os preconceitos e nisso tiram as suas conclusões erradas. Eu vou ler aqui essas descrições do fundamento da filosofia do Acintya Bheda Bheda, que é a filosofia da inconcebível diferença e similaridade entre a alma e Deus, que é a base do ensinamento de Sri Chaitanya. Os tópicos são os seguintes. Todos os seres vivos do universo são energias de Deus, e como tais, são um com Ele. Mas ao mesmo tempo eles são diferentes dele, porque Ele é o todo completo, e eles, os seres, são apenas partes dele. Essa relação eterna entre Deus e o homem, e a alma do homem, foi descrita como Achintya Bheda Bheda, Tattva, a verdade da inconcebível, simultânea unidade e diferença entre Deus e a alma. Por que é inconcebível? Porque isso é um paradoxo. Se é da mesma natureza, ao mesmo tempo como é diferente. Ok? Deus é o possuidor de todas as energias. Os seres vivos são sua energia marginal, ou seja, as jivas aqui. E este mundo é sua energia externa. Sua própria natureza, a própria natureza de Deus, é feita de eternidade, consciência e bem-aventurança. É a sua energia interna, que forma a alma dos homens. As energias, Shakti, e o possuidor das energias, o Shaktiman, são simultaneamente um e diferente. Ou seja, Deus e o seu poder são o mesmo, ao mesmo tempo que são distintos. Deus e o seu poder. Assim como o Sol e a luz do Sol não são diferentes entre si e ainda assim são distintos da mesma forma. Você abre a janela da sua casa e diz, eu vou deixar o Sol entrar na minha sala. Não é o astro que está entrando, mas os seus raios são de certa forma o Sol, ao mesmo tempo que não sejam ele. Deus e suas energias não são diferentes entre si e ainda assim são distintos. Ou não podem ser encontrados sem o outro, ou seja, onde você tem a alma, você tem uma parte de Deus. Onde você tem Deus, você tem a fonte de todas as almas. Não é verdade? Assim como o fogo e seu calor são um e o mesmo. Aqui, essa frase dos ensinamentos de Sri Chaitanya foi dita exatamente assim por Sri Ramakrishna. Do mesmo modo, o possuidor da energia, Deus, o Shaktiman, e as energias Shakti são um e o mesmo. A energia é simultaneamente una com o possuidor da energia e diferente dele. E isso é chamado da filosofia Acintya Bheda Bheda Tattva, a unidade da diferença simultâneas. Inconcebível isso. Essa filosofia é o ensinamento de Sri Chaitanya, é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É o ensinamento de Sri Ramakrishna. Como é possível você encarar aqui algum tipo de politeísmo? Não tem politeísmo. Tem uma absoluta crença em Deus como tudo. Ao mesmo tempo, não é panteísmo. Porque não está dizendo que a cadeira, a árvore, o cachorro, o ácaro, eu, você, os anéis de Saturno são Deus. Não, nós somos manifestações do seu poder. Então aqui tem um único Deus. E tudo que se manifesta dele, como tem politeísmo aqui. Então, dizer politeísmo aqui é ignorância, é burrice, ou ignorância fundamentalmente. É burrice só depois que você compreende essa explicação e continua achando que é politeísmo. Então, os vários poderes de Deus não são deuses, no sentido que nós compreendemos. A linguagem védica fala então de devatas, que é traduzido simplificadamente como deuses, porque nos falta a capacidade. Há certas palavras que não são traduzíveis. Então nós não temos aqui um conceito de politeísmo.
Então ela dizia assim, cristianismo e politeísmo não são compatíveis. De fato não são, mas eu não estou aqui... Primeiro, não estou querendo concluir nenhum politeísmo e não estou querendo unir nada com o cristianismo. O cristianismo é a série de doutrinas e conceitos e filosofias dos santos pares da igreja, da formulação do concílio de Nicéia em diante, que tem os seus dogmas, suas resoluções, suas prescrições, que não são, em muitos aspectos, compatíveis com aquilo que eu ensino aqui, transmitindo Bhakti Yoga. Mas eu não estou querendo unir isso. Muito pelo contrário. Quando eu estou falando então da graça e da bem-aventurança e do positivo e da similaridade dos ensinamentos do ancião Tadeu com aquilo que, por exemplo, ensina Sri Ramakrishna, meu mestre, eu estou querendo dizer que existe uma profunda identidade entre o néctar dos ensinamentos de um santo genuíno como é o ancião Tadeu e de Sri Ramakrishna. Não estou falando de cristianismo, não estou falando de dogmas da igreja ortodoxa. Não, esses são diferentes. E tá tudo certo que seja diferente. Ok? Então, ela falava do meu primeiro amor. O meu primeiro amor é Deus. É o nosso primeiro amor. O amor de todos. Porque nós somos parte de Deus. Então, voltar ao primeiro amor é voltar à devoção a Deus. Isso eu posso dizer com autoridade, quem foi muito firme, foi muito profundo na igreja ortodoxa, que eu só encontrei verdadeiramente amor por Deus, por busca por Deus. Estou buscando, ok? Não é que eu tenha alcançado. Eu ainda sou muito atado, muito apegado, muito limitado, muito tolo, muito desviante. Porque o mundo formado da energia ilusória do Senhor é muito atrativo. Mas o que eu posso dizer profundamente é que na igreja ortodoxa eu aprendi muitas coisas que me são úteis e caras até hoje. Mas eu aprendi a cultivar fundamentalmente amor à igreja. Amor a Deus, diretamente a Deus, profundamente a Deus, eu devo a Sri Ramakrishna. Ok? Então não tem nenhum politeísmo aqui. Então, volta ao primeiro amor é volta à devoção ao Deus único. A Bhagavan, o Senhor dos devotos. E isso eu acho muito válido que todos nós devemos buscar. Mas não será para mim voltando ao cristianismo. Não quer dizer que uma pessoa cristã não possa buscar o primeiro amor, o amor a Deus. Com certeza pode, tá? Eu estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que no meu atual estado, pensando como eu penso, a melhor formatação para mim é o caminho ensinado por Bhakti Yoga, conforme Sri Ramakrishna ensina. O que eu acredito é que um verdadeiro devoto, que sendo cristão, será um Bhakta, como é o ancião Tadeu. Tá bom, meus amigos? Então, vamos fazer aqui uma recapitulação, onde tratamos quais foram as questões tratadas. Falamos da provocação do ateísta sobre por que Deus não restaura os mutilados. Falamos sobre a minha opinião a respeito do Papa Leão XIV e minha torcida por ele. Falamos da teorização do cardeal Ratzinger sobre o futuro da Igreja Católica. E falamos sobre essa outra provocação a respeito de um possível politeísmo na minha postura e de como não é assim. Foram então 1, 2, 3, 4 questões apenas, mas eu acho que elas foram tratadas com a profundidade que elas merecem. Eu tenho aqui, caramba, mais de 36 questões. 36 para 37, porque uma é colada com a outra. E certamente vão se acumular mais, mas eu estou muito feliz com essa interação. Já pedi no grupo de WhatsApp da qual faço parte que as pessoas formulem questões. Eu vou pegando as questões das nossas conversas e vou trazendo para cá. Às vezes vai ser assim, às vezes serão 4, às vezes serão 8, às vezes serão 10, às vezes serão 3. O que eu acho que importa aqui é tentar dar tratos à bola aqui da melhor forma possível, né? Para que esse quadro possa valer a pena. Tá bom? Aqueles que gostaram, entrem em contato, comentem. E as perguntas vão aparecer aqui com certeza em algum vídeo dessa série. Cedo ou tarde. Tá legal, meus amigos? Então é isso. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.